Nessa videoaula, então, nós vamos comentar sobre efeitos do treinamento, sobre metabolismo de gordura. Por que o treinamento aeróbio, o treinamento de força, também, eles são tão importantes e quais os principais efeitos que eles têm sobre o metabolismo de gorduras, tanto em repouso quanto durante o exercício. Os principais tópicos que nós vamos abordar aqui é o aumento da capacidade do músculo em oxidar a gordura. Vou explicar como, em alguns exemplos práticos, como que o músculo passa então a ser melhor adaptado em oxidar gordura. O principal efeito do treinamento, do exercício físico, tanto em médio e longo prazo, é no músculo esquelético. Ele que vai ser então o tecido responsável por captar esses macronutrientes e ser responsável por manter aí o metabolismo de gordura e carboidrato. Por isso que quando a gente não ativa a musculatura, o músculo ele fica no estado de sonolência, digamos assim, ele não está sempre trabalhando, a gente tende a acumular gordura. Então esse aumento da capacidade do músculo em oxidar gordura, ácido graxo, tanto durante quanto após o exercício na situação de repouso, significa que ele está muito ativo e está bem adaptado em oxidar gordura. É muito bom também para a gente poupar glicogênio muscular em atividades de longa duração, por exemplo. Aumenta aqui a expressão gênica de proteínas envolvidas no metabolismo de ácido graxo. Algumas proteínas principais que nós vimos nas aulas anteriores, aquelas responsáveis pela entrada de ácido graxo na fibra muscular, pelo transporte de ácido graxo dentro da fibra muscular até a mitocôndria, pela uma série de reações, né, de acelerar o metabolismo, acelerar a entrada do ácido graxo dentro da fibra muscular para dentro da matriz mitocondrial, entre ali a matriz externa e a interna, que é principalmente a carnitina, palmito e o transferase 1 aqui, aquela primeira enzima do complexo. E aqui essa enzima transportadora de ácido graxo também, que acoplada ali a membrana celular, que carrega o ácido graxo dentro da fibra muscular para que ela possa então sofrer algumas reações e entrar na mitocôndria posteriormente. Então todas essas enzimas elas são aumentadas com o treinamento, principalmente treinamento aeróbio de alta intensidade, tanto intervalado de alta intensidade, quanto o treinamento aeróbio contínuo de longa duração. E também um dos principais efeitos aqui sobre o metabolismo de gorduras é ter um efeito poupador de glicogênio em exercício prolongado, entre 50% a 90% do VO2 máximo. Então, quanto mais adaptado eu estou a queimar gordura, mais eu consigo poupar glicogênio muscular, porque eu consigo fazer com que a gordura chegue com mais fluidez no músculo esquelético, e se eu tiver gordura, ela é considerada uma fonte muito difícil de esgotar, só que o desafio principal é fazer chegar no músculo. Se eu consigo fazer com que chegue no músculo, eu tenho um efeito poupador de glicogênio muscular. As possíveis causas para essas principais adaptações então seriam aumento da capacidade mitocondrial em oxidar o ácido graxo. Eu tenho uma seleção do substrato, então eu vou preferir utilizar substrato na forma de ácido graxo, se ele está chegando efetivamente, se eu consigo fazer ele entrar na fibra muscular em grande escala e ainda conseguir entrar na mitocôndria, significa que o meu músculo está bem adaptado. Aumento da capacidade de transporte dos ácidos graxos do espaço vascular para o mitocondrial, aí vai depender muito ali de quanto, uma diferença de saturação, vai depender também de quanto de proteínas eu vou ter, aquelas proteínas transportadoras de ácido graxo na minha fibra muscular, o quanto que eu vou ter dessa enzimas que catalisam essas reações, isso tudo com o treinamento aeróbio é melhorado. Aumento do estoque de triglicerídeo intramuscular. O triglicerídeo intramuscular então é muito importante porque pelo fato de ele já estar no citosol da fibra muscular, eu consigo captar, eu não preciso de tantas etapas para que ele chegue no músculo, porque ele já está dentro do músculo, ao contrário do
ácido graxo que vem do tecido adiposo. Então ele já tem um caminho encurtado para chegar até a mitocôndria dentro do músculo. E eu tenho também o aumento da lipase lipoproteica muscular, que ela ajuda a quebrar então esse triglicerídeo intramuscular e também quebrar essas moléculas de ácido graxo assim que elas entram na fibra muscular. Aqui então um estudo bem interessante que percebeu-se que é um aumento de 70% na atividade da lipase lipoproteica muscular. Lembrando, lipase lipoproteica é aquela enzima que vai quebrar a gordura das lipoproteínas que vêm do sangue, tá? Então ajuda também a controlar os níveis de colesterol sanguíneo, de lipoproteínas plasmáticas, tanto LDL quanto HDL e VLDL. E teve um aumento de 70% após 8 semanas de treinamento em comparação ao grupo que não treinou. Então dá uma diferença gritante aí. E uma das principais adaptações então é enzimática, onde eu tenho crescimento, um aumento muito grande aí da atividade enzimática daquelas enzimas que participam do metabolismo de gorduras. Também tem um aumento exacerbado da capilarização muscular, com o treinamento aeróbio de alta intensidade, intervalado também, e de longa duração. Eu tenho a tendência em aumentar, ter angiogênese, eu aumento a capilarização muscular, e eu consigo então aumentar a área de contato entre o sangue capilar e o tecido muscular, e eu consigo fazer com que o oxigênio chegue de forma mais efetiva no tecido muscular. Melhora o transporte de nutrientes de oxigênio, justamente pelo aumento da capilarização. Então, eu faço com que tenha maior área de contato entre capilar e músculo, chega mais nutriente, tanto glicose quanto ácido graxo, que vão estar sendo utilizados na oxidação muscular para gerar ATP, e o oxigênio que participa do metabolismo aeróbio na geração de ATP lá no final da cadeia de transporte de elétrons. Então eu tenho aumento na superfície de difusão aqui, pela maior capilarização, e eu tenho aumento no trânsito do sangue no capilar muscular. Se eu tenho mais capilares, o sangue fica circulando nesse labirinto de capilares dentro do músculo, e eu tenho maior tempo para ter essa difusão. Então eu faço com que o sangue rico em oxigênio e nutrientes fique mais tempo ali viajando, percorrendo os caminhos ali no músculo, e eu tenho maior chance de captar então esses nutrientes e esse oxigênio. Então eu tenho uma figura aqui de um estudo feito com ratos, que é muito mais simples para analisar tecido muscular aqui. Uma angiogênese aqui, aumento de capilarização no gastrocnêmio superficial de ratos após exercício de endurance, longa duração, que é o B aqui, comparado com os ratos sedentários, que são o A. Aqui a gente vê muito mais capilarização, muito mais, vamos dizer, um labirinto muito maior, e eu tenho muito, assim que o sangue chega, então ele tem maior superfície de contato com o músculo em comparação aos sedentários. Veja aqui que tem menos caminhos a serem percorridos. Aqui nós temos muito mais capilares dentro do tecido muscular em comparação à figura da esquerda. Aqui os treinados e aqui os não treinados. Aqui um exemplo de um estudo realizado por um dos maiores pesquisadores aqui em fisiologia do exercício do mundo, que estuda muito o metabolismo de gorduras durante o exercício, que é o Lawrence Sprite aqui. 2 semanas de treinamento aeróbio de alta intensidade, intervalado, aumentou a capacidade do músculo em queimar gordura durante o exercício em mulheres. Então eles analisaram como que as mulheres reagiam durante o exercício, como que
como que a gente se adapta a queimar gordura durante o exercício após ter treinado durante 2 semanas em alta intensidade. Então, somente 2 semanas. Como nosso músculo é um tecido muito plástico, se adapta muito bem ao exercício, os efeitos foram muito significativos mesmo após um período muito curto. Então aqui dá um exemplo de 7 sessões. Nesse exemplo aqui, nesse estudo, foram 7 sessões, com 10 séries de 4 minutos a 90% do VO2 máximo, o estudo feito em bicicleta. Primeiro, então, identificaram a intensidade do VO2 máximo, e essas mulheres, então, pedalaram 10 séries de 4 minutos nessa intensidade, com 2 minutos de intervalo em 7 sessões. Após essas 7 sessões, então, essas mulheres eram submetidas a tanto antes aqui quanto após essas 7 sessões, elas foram submetidas a teste de 60 minutos a 60% do VO2 máximo, e foi analisado ali, foi medido o quanto que elas metabolizaram de gordura e de carboidrato. E o que ficou comprovado aqui? Que nesses 60 minutos de pedalada, depois que elas treinaram essas 2 semanas em treinamento de alta intensidade, e elas pedalaram 60 minutos no teste, elas metabolizaram muito mais gordura durante essa atividade de 60 minutos do que antes do treinamento. Aqui, ó, antes do treinamento, no 15 minutos é o quanto elas estavam metabolizando de gordura, no 30, no 45 e no 60. A gente percebe aqui que em todos os intervalos medidos de 15 minutos, elas estavam metabolizando muito mais gordura durante o exercício. Isso é excelente para o emagrecimento. Aqui a atividade de enzimas envolvidas na metabolismo de gordura. Aqui está beta-hidroxiacil coenzima A desidrogenase e a sintrato sintase, uma enzima das reações iniciais aí do ciclo de Krebs, as duas importantíssimas aí no metabolismo aeróbio e oxidação de gordura. A gente percebe que as duas aumentaram significativamente após essas 7 semanas de treinamento, essas 7 sessões de treinamento, 2 semanas só, tá? Então, tanto essa enzima quanto essa aumentaram significativamente, mostra que o músculo melhora a capacidade de oxidar gordura. Aqui aquela enzima, a enzima que transporta a proteína que transporta o ácido graxo dentro da fibra muscular, aumentou significativamente após 7 sessões, e sem alterações para essa enzima, para as enzimas ácido graxo translocase, CD36, e a lipase sensível a hormônios. Talvez não teve tempo suficiente, essas 7 sessões não foi um tempo suficiente para aumentar a atividade dessas duas enzimas, mas melhorou a proteína, melhorou a atividade aqui, a concentração da proteína que carrega o ácido graxo da membrana muscular para o interior ali, faz com que ele caminhe melhor dentro da fibra muscular. Essa proteína aumentou significativamente após essas 2 semanas.